Capítulo 22. Se eu pudesse descrever a beleza dos teus olhos e enumerar teus atributos em épocas vindouras, diriam: o poeta mente. A terra jamais foi acariciada por tal toque divino. Shakespeare. Wiltshire, 8 de julho de 1805. Assim que amanheceu, o Sr. Burman ordenou que o cocheiro preparasse novos cavalos e parou no último degrau das escadarias do jardim, lançando sobre mim um olhar frio e desafiador. Parecia que, apesar de tudo, ele se sentia triunfante. Venha, Dolores, acompanhe a mim e seu pai, falou minha mãe séria. Acompanhá-los? Aonde vamos? Perguntei, dando um passo para trás. O cocheiro, mal encarado, o mesmo que havia me conduzido à força para a caleça, parou junto a mim e me olhou como se fosse me atacar a qualquer instante. Não penso que esteja em posição de fazer perguntas, falou mamãe, pegando minha mão e me puxando para a caleça. Audrey nos seguiu aflita. Não, Audrey, você fica, disse mamãe. Fico aqui sozinha? Indagou. Audrey não pode ficar aqui sozinha, intervi. Cale-se, Dolores, minha mãe gritou. Meu pai aproximou-se com algumas coisas em mãos e as acomodou na parte traseira da caleça. Não posso me calar, ao menos me digam aonde estão me levando e por que Audrey não virá também. O Sr. Burman permitiu que ficássemos mais alguns dias na House Flowers. Ele repensou e não colocará seu pai para fora daqui. Então ainda teremos trabalho e um teto para morar. Mas você, Dolores, não pode ficar. Ele está com raiva do que fez e a quer longe daqui, esclareceu mamãe. A caleça começou a se movimentar depois do Sr. Burman dizer ao cocheiro algumas palavras e entregar ao meu pai um punhado de moedas. Pensei por alguns segundos nas palavras de minha mãe, mas não refleti muito sobre elas. Minha cabeça ainda rodava com a preocupação que sentia por não ter notícias de James. Saber que ele fora levado para Londres machucado e desacordado, carregado por um homem sem escrúpulos e agressivo, deixou-me desesperada. E Richard? Perguntei. Ora, seu irmão que nem sabemos onde está, reclamou mamãe. Ele a deixou completamente livre para cometer suas loucuras, não cuidou de você como deveria. Ele me decepcionou assim como você, Dolores. Diga-me, você, onde ele está agora? Eu não sei, mas posso garantir que Richard cuidou de mim como um anjo, falei firme. Mãe, por que confia na palavra daquele homem e não na minha? Afirmo sem medo que James me ama e que virá em breve me buscar. Se nada aconteceu a ele, sei que virá. Então acreditarão em minha palavra? Quando o virem e ouvirem o que ele tem a dizer, saberão o quanto sincero é. Então verão o quanto estão errados. Cale-se, Dolores. Pelo visto, ainda não entende o que fez com nossa vida, não é mesmo? Disse minha mãe com um olhar severo em minha direção. Entendo, minha mãe. Sei que preferem 1000 vezes me ver casada e infeliz do que terem de passar pelo que estamos passando agora. Jamais desejei que estivessem infelizes por minha causa, e estava disposta a entregar minha felicidade para garantir a de vocês, mas falhei. Falhei porque amei e fui amada. Falhou porque deixou-se seduzir por um jovem rico que brinca com o coração de moças tolas. Ralhou ela como se soubesse do que estava falando. Esse não é James. Logo saberão a verdade, pois James nunca desistirá de mim. Ah, meu Deus, ilusões, Dolores. Perceba que foi enganada, peça perdão a Deus e se arrependa sinceramente. Desisti de argumentar. Olhei para o céu azul e chorei silenciosamente até perder as forças. Cansada, me entreguei a um sono conturbado, onde cenas de carinho com James mesclavam-se às cenas de pavor, quando eu o vi sendo agredido e levado para longe de mim. Algum tempo depois, a caleça parou bruscamente, chacoalhando meu corpo para frente e me fazendo despertar. Quando desci, vi uma grande igreja velha com um pequeno cemitério ao lado. Ficava em cima de uma colina com vista para o mar.
Atrás da igreja havia uma imensa construção de pedra. Chegamos, falou o homem que guiava a caleça. Que lugar é este? Inquiri. Este é o lugar onde você ficará por algum tempo, Dolores. É um lugar santo, onde terá tempo de meditar e entender o que fez. Um convento? Alarmei-me ao perceber o que minha mãe estava dizendo. Vão me trancar aqui, é isso? Diga-me quais alternativas nos deu, Dolores. Aqui terá um teto, alimento, estudo e orientação segundo a palavra de Deus. Por sorte, eu e seu pai não ficaremos na rua com sua irmã. Mas sabe-se lá até quando perdurará a piedade do Sr. Burman. Piedade? Acreditam que aquele homem possa ser piedoso? Pois eu digo que não pode. E então algo acendeu dentro de mim, ardendo fundo no meu peito quando me dei conta do que estava acontecendo. Se tem algo que aprendi sobre o Sr. Burman, é que ele não é benevolente, por isso me digam. Que espécie de acordo fizeram com ele? Exigi respostas. Não há acordo algum. Agora venha, ordenou mamãe. Meu pai evitava me olhar, mas era nítido seu embaraço e angústia. Andamos até chegarmos a um grande e alto portão de madeira, que dava acesso ao interior do convento. Ali, fomos recebidos por uma mulher que não aparentava ter muito mais que 30 anos. Usava uma túnica preta por baixo de um manto branco, a cabeça coberta com um tecido negro. Vi que tinha em seu pescoço um enorme rosário com um crucifixo de madeira. Este é seu destino, Dolores, asseverou mamãe. Não, meu destino está fora desses portões. Falei, sentindo as lágrimas quentes me banharem a face. Quando poderei sair daqui? Não seja ansiosa, aproveite esse tempo para refletir. Falou antes de me deixar para trás. Capítulo 23. Se eu pudesse descrever a beleza dos teus olhos e enumerar teus atributos em épocas vindouras, diriam o poeta mente. A terra jamais foi acariciada por tal toque. Shakespeare. Woolgarston, 15 de julho de 1805. Lola sempre me dizia que escrever era uma necessidade. Eu nunca havia entendido isso até o dia em que a perdi. Talvez ela escrevesse para ocupar as linhas com aquilo que transbordava dentro dela. Talvez fosse como minha mãe. A dor também me transborda, a falta de Lola quase me asfixia. Nunca em minha vida eu havia odiado tanto o fato de o mundo ser tão grande. Na verdade, jamais havia me preocupado com isso. Mas saber que ela está em alguma parte deste mundo, que eu desconheço qual é essa parte, deixa-me muito desesperado. Será que ela tem entre seus dedos uma pena e em suas mãos seu diário inseparável e nele escreve nossas histórias e sonhos? Será que imagina minhas noites solitárias, minhas lágrimas amargas e a dor que me atinge cada vez que acordo, sobressaltado após sonhar com um beijo seu? Se escrever estas linhas pode mesmo me ajudar, vou começar do início, do dia em que meu coração começou a bater de verdade no compasso certo. E isso foi quando Lola Gibbons desceu daquela caleça em frente à minha casa em Londres. Prendi a respiração por alguns segundos antes de saber o que falar. Fingir que não havia sido abalado por sua beleza era o mesmo que ignorar a vida. Diante de mim eu tinha a própria representação de tudo que é belo, e logo percebi que essa não era a sua única graça. Minha surpresa por saber que uma dama tão jovem e bela estava noiva do meu pai não deixou que meus preconceitos permanecessem guardados. Eu a julguei no primeiro instante e a avaliei por diversas vezes, mas Lola surpreendeu-me em todas elas. Por terra caíram minhas pressuposições, assim como derrubei todas as opiniões antecipadas que ela tinha sobre mim. Não demorou para que eu percebesse que jamais seria o mesmo depois de encontrá-la. Talvez minhas palavras não sejam suficientes para registrar o que realmente vivemos e como seu amor se instalou em mim,
Mas Lola estava certa ao dizer que escrever é uma necessidade. Não tenho outro recurso para trazê-la para mais perto de mim. Quando fecho meus olhos e me lembro da primeira vez que a beijei, e depois registro neste papel o quanto me senti entorpecido, por segundos sou levado a reviver aquela sensação e então é como se estivéssemos lá outra vez no jardim, na noite do baile, ouvindo a melodia da orquestra ao longe enquanto nossos lábios se conheciam. Mas então, como um borrão ou uma neblina que me encobre os olhos e me dissipa o sonho, eu me lembro daquele dia e por mais que ele seja o pior dia de todos, ainda insisto em recordar. Não que eu pudesse esquecê-lo, jamais poderia. Naquele dia, senti meu corpo sacolejar. A cabeça doía em vários lugares e meus olhos também. Forcei minha visão a enxergar algo, a entender o que estava acontecendo. Minha cabeça batia levemente em algo ao meu lado. Eu estava deitado. Forcei ainda mais meus olhos, porém tudo estava embaçado. Tentei tocar meu rosto, mas algo me impedia. Eu não conseguia me mover. Minhas mãos pareciam atadas uma à outra. Ergui as duas e toquei meu rosto. Senti uma profunda dor em um dos olhos e ao redor dele. Emiti um grunhido de dor. Droga, ele está acordando, disse uma voz áspera ao meu lado. Virei o rosto em sua direção e com um dos olhos pude ver, ainda que com dificuldade, o rosto do homem ao meu lado. Imediatamente minha cabeça girou, meus pensamentos me levaram de encontro à minha última recordação. Lola gritando por mim, meu pai, os homens armados. Está muito cedo para me incomodar, falou o homem, e então tudo voltou a ser escuro e silencioso. Ainda desacordado, ela preenchia meus pensamentos. Lola, Lola. Ela estava precisando de mim. Desesperado, eu corria em sua direção, mas ela ficava cada vez mais distante. Meu pai ria, gargalhava ao ver como ela tomava distância, dando passos para longe. Virou-se uma última vez para mim e estava chorando. Ergueu sua mão alva e delicada. Eu queria alcançá-la, mas estava longe demais e meu corpo pesava e doía. Oh, como doía! Lola, Lola. Gemi outra vez. De repente me senti agarrado por alguém, arrastado e jogado em um lugar frio. Uma luz se infiltrava de mansinho sob minhas pálpebras. Forcei abri-las. Enxerguei alguma coisa em tons de verde, depois uma construção grande, uma escadaria. Então reconheci o lugar. Estava no gramado de minha casa em Londres. Minhas mãos estavam agora livres. Sentei-me, depois tentei ficar de pé, mesmo com a dor lancinante em meu corpo e olhos, mas percebi que algo impedia que eu me levantasse. Eram cordas em minhas pernas. Oh, céus! Alguém gritou ao longe. James! James! Lola! Balbuciei, procurando-a. É a senhora Claire, disse-me uma voz perto do meu rosto. Claire? Perguntei confuso. Sim, James, a senhora Claire, a cozinheira, não se recorda de mim. O que houve com o senhor? Onde está Lola? Onde ela está? Quem é Lola, James? A senhorita Lola, repeti quase gritando. Oh, Deus, onde ela está? Diga-me. James, quem é Lola? Eu queria gritar. Por que ela não podia simplesmente me dizer onde ela estava? Segurei meu rosto com as mãos e com o olho que ainda podia enxergar. Eu encarei a senhora que falava comigo. Respirei fundo, precisava recuperar meus sentidos. Claire, Claire, repeti. A senhorita Gibbons, Dolores Gibbons, onde ela está? James, venha comigo para dentro. Deixe-me dar água para o senhor e cuidar dos seus ferimentos, disse ela, desatando os nós que ainda me prendiam os pés. Diga-me, agora, gritei. Ela se foi, não sei onde está. Todos sumiram, o senhor, a senhorita Gibbons, a senhora Holly e o senhor Julius.
Ah, e o irmão da senhorita Gibbons, o senhor Richard, também se foi. À medida que a senhora Claire falava, eu recordava a fuga no meio da noite, a chegada ao pavilhão de caça, a partida da senhora Holly, Julius e Richard, eu e Lola, nosso dia juntos. Depois, meu pai chegando com homens armados, a luta que tive com um deles, o golpe que recebi. Provavelmente havia sido agredido mais de uma vez, dada a confusão e a dor que me atingiam. Então me dei conta de que havia sido conduzido de volta a Londres durante toda a noite e depois jogado no jardim pela manhã, ferido e desacordado. Consegue se levantar? Venha, eu o ajudo. Apoiei-me na senhora Claire e depois de alguns minutos eu estava deitado em minha cama, com uma bacia de água morna ao meu lado enquanto ela limpava meus ferimentos. Ah! Gemi quando tocou a parte mais ferida do meu rosto acima do olho. Não enxergo nada, o que há de errado. Seu olho está muito ferido, James, completamente inchado, enegrecido pelo sangue coagulado. Estou preocupada. Seu pai partiu ontem logo pela manhã irritado. Imaginei que tivesse recebido notícias ruins sobre o senhor. Houve algum acidente com a calessa que conduziu os senhores demais? Acidente? Oh, não, senhora Claire, não foi nada disso. Mas diga-me, quem esteve aqui ontem pela manhã? Alguém veio ver meu pai? Sim, senhor, uma jovem muito bela. Primeiro, ela perguntou pelo senhor e pela senhorita Gibbons. Ainda era muito cedo, então fui procurar a senhora Holly para que ela chamasse o senhor ou a senhorita Gibbons. Estranhei que a senhora Holly ainda não estivesse trabalhando, pois ela sempre é a primeira a estar de pé. Não a encontrei em parte alguma, então tomei a liberdade de eu mesma chamá-lo, mas bati em sua porta e não obtive respostas. Então, vi que estava entreaberto e o senhor não estava lá. No aposento da senhorita Gibbons e do irmão dela também não encontrei ninguém. Por último, quando eu iria descer as escadarias para avisar a jovem visitante de que o senhor não estava, encontrei seu pai no corredor. Contei a ele que não os encontrava em parte alguma e imediatamente ele pareceu muito nervoso. Ele mesmo recebeu a senhorita e... Como era o nome de tal senhorita? Já a viu aqui outras vezes? Sim, muitas vezes. Mas o nome dela, deixe-me recordar. Ah, sim, senhorita Calton. Isso, senhorita Calton, foi o nome que seu pai exprimiu assim que a viu na sala de recepção. Rose, falei seu nome com amargor. Ela nos denunciara. Por quê? Imediatamente me perguntei como seu irmão deixara que ela soubesse de nossos planos. Será que Anthony havia contado tudo a ela? O senhor deseja que eu chame um médico para avaliá-lo? Perguntou a senhora Claire. Não, obrigado, senhora Claire. Eu preciso apenas sair desta cama o mais breve possível. Preciso de respostas agora mesmo. Não sei se o senhor conseguirá sair no estado em que está. A senhora Claire falava, mas sua voz já estava distante. Quando dei por mim, estava andando pelas ruas de Londres, ferido, com dor, mas completamente ciente do meu caminho. As pessoas chocavam-se ao passar por mim e me ver tão ferido, com a roupa manchada de sangue e os cabelos desgrenhados. Depois de algumas quadras, cheguei em frente à bela mansão dos Calton. James, por Deus, James, o que houve com você? Sobressaltou-se Harry quando me viu junto aos portões de sua propriedade. Anthony, Anthony, gritou, chamando o irmão. Em poucos segundos, Anthony apareceu e logo atrás dele Rose, primeiro com uma expressão de estranheza com os gritos do irmão. Depois, com pavor quando me viu, ela colocou as duas mãos sobre a boca e expandiu os olhos em minha direção. Assim que os portões se abriram, caminhei até Anthony com o dedo em riste, muito enraivecido. Ah, Anthony, você me traiu. Prometeu-me cumplicidade diante de meus planos e então contou tudo para Rose. Do que James está falando, Anthony? Perguntou Harry, muito confuso.
Rose olhou para o chão, mal podia me encarar. Eu não sei do que está falando, falou Anthony com uma calma irritante. Venha cá, James, você está péssimo. Quem o feriu desta maneira? Todos me feriram. Cada um que se colocou contra mim e Lola, bradei. James, pare com isso. Ouça-me. Não falei nada para Rose ou para qualquer outra pessoa, afirmou Anthony. Está mentindo, Anthony. Conversamos à noite na recepção em minha casa, e na manhã seguinte Rose foi contar ao meu pai onde eu estava. Acusei enraivecido. Anthony olhou para Rose completamente confuso. Jamais saí desta casa para ir sozinha à sua propriedade, Sr. James, garantiu ela. Porém, embora sua boca dissesse uma coisa, seus olhos revelavam outra. Não ouse bancar a mentirosa agora. Perdi a compostura, se é que ainda me restava alguma. Não grite com Rose, James, está fora de si. Contem-me o que aconteceu agora mesmo. Ordenou Harry. Diga-me, James, por que está tão exaltado e quem o feriu? Não direi nada, não disponho de tempo para me explicar. Sou eu quem estou em busca de respostas, mas a senhorita Rose saiba que sua maldade será em vão. Eu amo a Lola, ouviu? Falei observando seus olhos marejarem. Repito, eu amo Dolores Gibbons. E quanto à senhorita, sinto pena, é maldosa e invejosa. Pode encantar com a beleza, mas por dentro é vazia. Jamais será ao menos um pouco do que Lola é. Ela é uma caipira. Rose não suportou ouvir calada e mostrou seu veneno. Ela que não se equipara a mim em nada, sou mais rica, refinada e culta. Qualidades que não a deixam menos podre por dentro, declarei. James, a menos que pretenda explicar os motivos para o que está fazendo, deve parar imediatamente de ofender Rose, defendeu Harry. Ela mesma poderá explicar, afirmei olhando-a com ira. Diga, Rose, por que foi à casa do Sr. Burman? Eu a vi sair ontem logo cedo, então não minta para mim, ameaçou Anthony. Aliás, farei a pergunta certa. Como soube dos planos de James, da conversa que tivemos naquela noite? Porque eu jamais contei a você coisa alguma. Nunca revelaria os planos de James. Que diabos de planos são esses? Perguntou Harry. Planos que pelo visto não deram certo, vangloriou-se Rose com um sorriso zombeteiro. No final de tudo, James verá que fiz pelo seu próprio bem. Pode estar ferido agora, mas poderá se recuperar. Quanto a um relacionamento tortuoso com aquela senhorita, seria uma mancha em sua vida. Ela era totalmente inadequada, inferior. Então assume que interferiu? Bradei em sua direção. Eu ouvi a conversa entre os senhores naquela noite. Os planos de fuga de James com aquela pobre criatura e seu irmão, a criada e o cocheiro. Ouvi o pedido de James para receber acolhida no pavilhão de caça em Petersfield, confessou ela. E então usou tais informações para entregar as intenções de James de bandeja para o Sr. Burman? Perguntou Anthony com uma expressão desgostosa, surpreso com a maldade da irmã. Odeie-me agora, mas me agradecerá no futuro, James. Disse-me Rose com um choro forçado e não me deu mais oportunidade de resposta. Nos deu as costas e voltou para dentro da casa. James, perdoe minha irmã. Sabe que ela sempre foi apaixonada por você. Ela certamente não estava ciente de seus atos, não podia imaginar o tamanho do mal que ele causaria. Disse Anthony. Aliás, quem o feriu de tal maneira? E onde está a senhorita Gibbons? Onde ela estava era o que eu mais gostaria de saber naquele instante. Onde ela estava, como ela estava. Contei a Anthony e Harry tudo o que havia acontecido e ambos ficaram aterrorizados com a atitude de meu pai e se colocaram à disposição para me ajudar com o que fosse necessário. Agradeci, mas recusei, precisava agir sozinho e encontrar Lola o mais breve possível. Percorri 150 milhas e amaldiçoei cada centímetro de distância que me separava de Lola. Nunca um trajeto de um pouco mais de 15 horas me pareceu tão angustiante. Eu não queria parar, mas estava em uma caleça de aluguel.
e o condutor insistia em fazer pausas para os cavalos descansarem e se alimentarem. Finalmente, assim que cheguei a Dorsetshire, fui imediatamente para Ulgarston. Paguei a carruagem de aluguel assim que paramos em frente a House Flowers e me dirigi ao escritório de meu pai como um furacão. Os poucos criados que me encontraram no caminho olharam-me, assustados a verem meu estado, os ferimentos em meu rosto e minha agitação. A porta do escritório foi escancarada com um empurrão. A que devo a honra desta invasão? Disse meu pai, mantendo sua postura impassível, como se não estivesse surpreso com minha visita, mas seus olhos tremularam ao ver minha aparência. Invasão? Necessito ser anunciado em minha própria casa? Questionei ansioso e cheio de ira. Por que desvia o olhar? Não gosta do que vê? Ou o incomoda saber que foi o senhor mesmo que me feriu? Não o feri e pedi que não passassem dos limites. Mas pelo jeito passaram, não é mesmo? Faz acordo com criminosos e espera que cumpram a palavra? Não importa, vim por causa de Lola. Onde ela está? Pensa que sei onde ela está. A família dela não está aqui. O que houve com eles? Perguntei mais irritado. O que houve quando o senhor chegou aqui com Lola, trazendo-a contra a vontade? Gritei. O que pensa que houve? Foram todos embora. O senhor os colocou na rua? Para onde foram? Insisti em obter respostas. Acaso pensa que lhe devo satisfações? Quando planejou fugir com minha noiva, meu cocheiro e minha governanta, pensou em antes me dar satisfações? Eu também não sei onde eles estão. Sua noiva, seu cocheiro, sua governanta. Já parou para considerar que essas pessoas não são suas? São livres e desejavam estar longe do Senhor, por isso foram embora. O Senhor impediu que o Sr. Julius e a Sra. Holly ficassem juntos, e por todos esses anos eles viveram apenas para lhe servir, e para servir a mim também. Viveram quase uma vida inteira desperdiçando o amor que tinham. E quanto a Lola, ela só aceitou ser sua noiva por imposição da família, por uma pressão e chantagem que vocês fizeram com ela. Aliás, o senhor teria coragem de desposar a irmã mais nova de Lola, uma jovem de 14 anos. Estava completamente fora de si quando a ameaçou com tal possibilidade. Ora, James, muitas mocinhas se casam com essa idade, sabe disso. Mas me surpreende que você afirme isso, pois eu jamais usei desse argumento para forçar a senhorita Gibbons a me aceitar. Agora, os pais dela, sim, usaram disso para permanecerem nesta casa. Humilharam-se pedindo que eu aceitasse a filha mais jovem, que esperasse até ela completar 16 anos e depois a desposasse, disse com o senho vincado. Por Deus! Os pais de Lola quase a enlouqueceram, dizendo que se ela não aceitasse o casamento, seria a irmã a se casar com o senhor. Os pais da senhorita Gibbons são mais astutos do que eu pensava. Ele riu com vontade. Então eles estão aqui? O que o senhor lhes respondeu sobre essa proposta absurda? Disse-lhes que pensaria. Não creio nisso. Pensar? A irmã de Lola é ainda uma menina, e quanto a isso, ser ideia dos pais de Lola, suspirei nervoso. Sei o quanto pode ser perverso para conseguir o que quer, mas os próprios pais de Lola teriam a coragem de lhe infligir esta dor. Pensei em como Lola ficaria decepcionada quando soubesse que seu maior medo havia sido plantado em vão em seu coração pelos seus próprios pais. Sem mais nada a fazer ali, encerrei o assunto. Aonde vai, James? Vou encontrar Lola, e quanto ao senhor, espero não voltar a vê-lo tão em breve. Não antes que tenha ao menos se arrependido do que fez a minha mãe e a Lola. Antes de sair da House Flowers, fui à cocheira buscar um cavalo. Precisaria de um se quisesse encontrar Lola e andar por toda Dorsetshire à sua procura. Porém, quando estava prestes a montar, ouvi uma voz fina me chamando baixinho. Senhor James? É o senhor? Por um instante meu coração saltou, pensei que fosse Lola. Quem está aí? Perguntei, olhando para todos os lados. Então,
Uma jovem franzina surgiu diante de mim com os olhos assustados. Sou a irmã de Lola, eu me chamo... Audrey, eu sei. Exprimi-me com a surpresa que me acometeu. Então, como imaginei, seus pais ainda estão aqui. Sabe onde está Lola? Inquiri cheio de esperança. Eu não sei. Meus pais a levaram embora daqui no mesmo dia em que ela chegou com seu pai. Tenho insistido, mas eles não me contam onde ela está. E seus pais, onde estão? Farei com que me digam. Eles saíram, foram à igreja. Mas não... Senhor James, eles não dirão nada. Conheço-os o suficiente para saber que ficarão calados e o rechaçarão. Não adiantará insistir. E como Lola estava? Perguntei resignado. A menina tinha razão. Estava muito triste, como nunca havia antes. Houve muito choro, minha mãe estava irada com Lola e meu pai também. Eles pensam muito mal do Senhor, acreditam que iludiu Lola e que nunca pretendeu desposá-la. Senhorita Audrey, eu amo sua irmã mais do que tudo nesta vida. O que mais desejo é me casar com ela. Acredita em mim? Sim. Lola me contou sobre o Senhor antes de partir. Não tem mesmo nenhuma ideia de para onde possam tê-la levado, insisti. Não sei, de verdade. Não temos parentes e não há nenhum lugar onde eu possa imaginar que levariam Lola. Disse, triste por não poder ajudar. Certo, mas a encontrarei onde quer que esteja, garanti. Sim, faça isso, Sr. James. Lola merece um amor de verdade. Se o Senhor tem um coração bom e um caráter honrado, então é tudo o que importa, disse a jovem sorrindo. Concordei com um leve acenar de cabeça. Montei no cavalo e galopei para longe dali. Teria de retornar para falar com os pais de Lola, pois sabia que meu pai não revelaria nada a mim. Eu conhecia aquele vilarejo muito bem. Aprendi a cavalgar naqueles prados e passava ao menos 3 meses do ano na House Flowers sempre que meu pai ia a Londres, e nada sutilmente sugeria que eu deveria ir à casa de campo. Eu sabia que o Sr. Julius tinha uma simples casinha no vilarejo Urgaston, e fui lá que cavalguei. E foi lá que cavalguei. A imagem que vi assim que cheguei me comoveu e encheu meu coração de alegria. A senhora Holly e o Sr. Julius estavam juntos na varanda, e enquanto a senhora Holly tinha um bordado em mãos, ele lia para ela. Largaram tudo quando me reconheceram e prontamente correram em minha direção. Oh, meu menino, James! A senhora Holly me abraçou quando desci do cavalo. Logo viram meus machucados e ficaram alarmados. O que aconteceu? Por que está tão ferido assim? E a senhorita Gibbons, onde está? Perguntou o Sr. Julius. Eu não sei onde ela está, suspirei pesadamente. Meu pai nos encontrou. Ele soube do nosso paradeiro na manhã de nossa fuga e partiu no mesmo instante para o pavilhão de caça. Chegou pela noite com homens armados. Armados? Que coisa horrível! Esses homens o feriram a mando do seu pai. A senhora Holly estava pasma. É possível que sua maldade tenha chegado tão longe? Sim, é possível. E ele levou Lola consigo, trouxe-a para cá, para House Flowers. Fui levado desacordado para Londres, mas parti no mesmo instante em que tive forças. Oh, céus, como chegou até aqui? Com uma caleça de aluguel. Por isso demorei um pouco mais do que gostaria. Ao chegar a House Flowers, descobri que Lola já não estava mais lá. Ela foi levada pelos pais para algum lugar que eu ainda não sei qual é. Na House Flowers encontrei Audrey, a irmã de Lola. Porém, ela nada sabe, não sabe para onde Lola foi levada. E Richard, o que aconteceu com ele? Será que pode ter alguma ideia do paradeiro de Lola? Richard foi ao encontro da jovem Ellen. Falou dela por todo o trajeto. Sinto que está muito apaixonado, mas também muito preocupado com a dama. Ele disse que precisava ser rápido em falar com ela. Estava afoito para fazer isso. Então, assim que chegamos, ele foi procurá-la. Hoje saiu cedo, mas disse que à noite estará de volta, informou a senhora Holly. Então ele também não sabe nada sobre a família? Nada sobre Lola?
Com certeza ele não sabe. Todos pensávamos que vocês estavam juntos e em segurança. Jamais suporíamos que seu pai os tivesse encontrado. Onde posso encontrar Richard? Ele disse que iria falar com a jovem Ellen e também iria a Beancombe rever a casa onde morava com a família, disse-me Julius. Onde fica a casa? O Sr. Julius me explicou o local e sem demora agradeci e cavalguei com pressa para Beancombe. Não foi difícil localizar a região onde moravam, e enquanto eu estava galopando foi Richard que me identificou. Ele caminhava em minha direção e, ao me ver, seu semblante logo se contraiu, mostrando que não esperava me reencontrar tão em breve. James? Quando se aproximou, viu meus ferimentos e ficou preocupado. O que aconteceu com você? Eu e Lola fomos descobertos, Richard. Contei com pesar. Encontro-me em desespero, pois não sei onde sua irmã está. Meu pai a trouxe à força para House Flowers, mas depois... Aconteceu algo a ela? Como ela está? Richard alarmou-se. Richard, eu não posso dizer como ela está, porque não sei sequer onde ela está. Entende minha aflição? Preciso da sua ajuda para encontrá-la. A única coisa que sei é que assim que ela chegou foi levada por seus pais para algum lugar, mas não sei para onde. Sua irmã Audrey ainda está na House Flowers, e isso me dá a garantia de que seus pais voltarão para lá. Preciso que vá até eles e insista, que digam onde está Lola. Farei isso. Farei com que me digam. Mas acredita que me deixarão entrar? Seu pai sabe que eu os ajudei a fugir. Ele deve estar com muita raiva de mim. Tem razão. Audrey me disse que seus pais foram à igreja, então ficaremos nós dois próximas à entrada da House Flowers, na estrada, e quando os virmos chegando, você irá até eles. Acertado o plano, nós partimos para o nosso destino. Escondemo-nos atrás de algumas árvores e aguardamos até ouvirmos o menor sinal de movimentação na mansão. A tarde caiu e a noite chegou, mas continuamos firmes com os olhos nos portões da House Flowers. Devido à escuridão, foi possível nos escondermos com mais eficiência. Richard, conte-me o que aconteceu entre você e sua amada, a senhorita Ellen. Perguntei depois de longos minutos de silêncio. Eu estava disposto a confessar que a amava, mas ela parecia já saber disso, falou Richard. Ellen foi a primeira pessoa que fui ver quando aqui cheguei. Sei que devia ter vindo ver meus pais e Audrey, mas ainda não sabia como contar a eles que Lola havia fugido. E eles saberiam que algo estava errado ao me ver chegar sozinho. Fui ver Ellen e a encontrei lendo no jardim. E então, sem reação, fiquei olhando-a por muitos minutos, pensando em como falar para ela que eu podia e queria ajudá-la. Ela parecia tão solitária. Eu disse apenas que havia conhecido seu esposo e que o fiz prometer que a deixaria em paz para sempre. Ellen riu, ficou confusa. Do que está falando, Richard? Por que meu marido deveria me deixar em paz? Perguntou receosa, mas com um brilho intenso nos olhos, como se ali nascesse alguma esperança. Eu sei tudo sobre o Sr. Thompson, declarei. A senhorita precisa desculpar Lola, mas ela me contou sobre o terrível comportamento que ele apresenta. E isso é tão cruel, absurdo e repugnante. Não consigo crer que um homem possa ferir uma mulher, usar de sua força para coagi-la. Minha vontade foi de bater nele, juro por Deus. E para falar a verdade, foi isso mesmo que eu fiz. Só você, Richard, para me fazer rir em um momento como este. Falei ao achar graça na sua forma de narrar. E o que ela pensou de você ter batido no Sr. Thompson? Ela ficou surpresa. Richard brigou com meu esposo? Bateu no Sr. Thompson? Perguntou com os olhos expandidos, depois colocou as mãos sobre a boca, pasma. Se me disser que está preocupada com ele, juro que ficarei muito confuso. Na verdade, preocupei-me com você, Richard, declarou minha amada Ellen. Como? Acaso não sabe que sou muito mais forte? Elevei minhas sobrancelhas e Ellen riu, com aquele riso que me deixa entontecido.
Tudo o que quero saber é por que fez isso, perguntou-me com as mãos na cintura. Por que acha que fiz isso, Ellen? Acaso não foi para tentar lhe salvar? Salvar-me? Acredita que posso ser salva? Não posso, Richard. Estou presa pelo casamento. Sou propriedade do Sr. Thompson, disse ela, e ouvir tais palavras me doeu como nunca imaginei que palavras pudessem ferir. É dele? Então o ama, sobretudo o ama de coração. Oh, não, Richard, não o amo, mas sou casada com ele. Não sou livre, não posso ser salva, não sei sequer como isso seria possível. Deixe isso comigo, pois sou eu que pretendo salvá-la. Em troca de quê? Em troca de nada, Ellen. Talvez apenas do seu sorriso de vê-la feliz como sempre foi. Falei ardentemente e não me contive em pegar suas mãos e beijá-las. Então, mesmo que me peças tão pouco, estou disposta a lhe dar mais, falou Ellen me abraçando. Senti seu coração pulsar junto com o meu. Ter Ellen abraçada a mim deu-me ainda mais certeza, mais coragem. Talvez possa me dar um beijo. Arrisquei o pedido. Estava mesmo completamente desejoso de beijá-la. Acaso já me salvou para que mereças o beijo agora mesmo? Tem razão, concordei com vergonha do meu pedido. Mas, quando eu estava prestes a me soltar do seu corpo, Ellen enrolou seus braços em volta do meu pescoço e me beijou. Ela o beijou? Perguntei, entretido com sua história. Sim, e eu me senti o homem de mais sorte que já existiu. Depois disso, confessei o meu amor muitas vezes. Falei que havia percebido tarde demais o que sentia por ela. Estava muito acostumado a sermos apenas amigos. Mas, quando eu soube que ela se casaria, senti ciúmes. Ellen falou que tinha sentimentos por mim há muito tempo, mas que pensava que jamais daria certo. Seus pais queriam vê-la casada com alguém de posses, e não com um miserável como eu. Não se chame de miserável, Richard. A maior riqueza não é aquela que vem do dinheiro, disse-lhe. Perdemo-nos em nossas conversas ao avançar da noite. Mas, algum tempo depois, ouvimos um trotar de cavalos ao longe. Uma caleça se aproximava. O cocheiro. É o cocheiro que estava com o outro homem que me agrediu. Ambos estavam armados. Esse homem é perigoso, Richard. Tenha cuidado, pedi. Sim, James. Serei cauteloso. Richard surgiu em frente aos portões quando o cocheiro havia descido para abri-lo. O homem, ao ser surpreendido, colocou as mãos sobre algo por baixo do seu casaco. Era certamente uma arma. Richard! Exclamou alguém dentro da caleça. E então um senhor e uma senhora saltaram antes mesmo dos portões serem abertos. Mãe! Pai! Vim porque precisamos conversar. Conversar? Richard, depois do que fez, como consegue se dirigir a nós? Não sente vergonha? Falou a senhora. Mamãe, como posso sentir vergonha de lutar pela liberdade e felicidade da minha irmã? Liberdade e felicidade que no final de tudo nos custou a paz, a honra e quase nos colocou na rua, gritou a mulher. O cocheiro aproximou-se e perguntou se estava tudo bem. O pai de Richard assegurou que não, necessitavam de intervenções. O cocheiro então abriu os portões e adentrou com a caleça. Não preciso nem dizer que jamais concordei com essa ideia de casar Lola com o Sr. Burman. Só mesmo um homem repugnante como ele faria um acordo como esse. E ainda usaria de chantagem para obrigar que cumprissem contrato, dizendo que se casaria com Audrey. Com Audrey. A voz de Richard foi esmorecendo, ele parecia pensativo. Por que ainda estão aqui? Perguntou de vez. Estamos aqui porque não temos para onde ir. Queria nos ver na rua? Inquiriu a senhora. Vou perguntar de outra forma. Por que o Sr. Burman aceitou que ficassem aqui, mesmo depois da fuga de Lola? Richard indagou cada vez mais impaciente. Ah, Richard, deixe de tantas perguntas. Você é quem nos deve explicações, acusou a mãe. Por favor, digam que estou equivocado.
não estão considerando entregar Audrey em casamento ao Sr. Burman, estão? Digam que estou errado, gritou. Não temos de lhe dizer nada, bradou a mãe nervosa. Querida, penso que estamos indo além do que deveríamos, disse o senhor, pai de Richard e Lola. Além do que deveríamos? Se quer nos ver na rua, na miséria, passando fome, então diga a Richard, conte tudo a ele, termine de nos arruinar. Sim, diga, papai, diga porque ainda estão aqui, mas, sobretudo, conte-me onde está Lola. Filho, sua irmã errou e ela... O homem tentou falar, mas foi interrompido pela esposa. Errou e pagará por isso. Não seja imprudente de dizer onde Dolores está, meu marido. Ela está segura e bem, isso é o que importa. O que quer dizer com ela pagará? Não suportei ouvir tudo aquilo calado e escondido. Então me revelei enfrentando-os de peito aberto. Quem é o senhor? Perguntou o pai de Lola. Sou James. E eu sou Christopher, o pai da donzela que o senhor arruinou, disse ele vindo em minha direção. Seus olhos azuis iguais aos de Lola brilhavam raivosos sobre mim. Richard o segurou pelo casaco e o impediu de me agredir. Sou o homem que ama sua filha, Sr. Christopher, o homem que jamais desistirá dela, falei resoluto. O que o senhor fez foi detestável. Como pôde se aproveitar da fraqueza de minha filha? Inquiriu Christopher. Lola não é fraca, é muito forte. Quanto ao que meu pai disse sobre nós, ele mentiu. Mentiu? Seu pai tem sido muito generoso conosco, não podemos nos dar ao luxo de duvidar de sua palavra, disse a mãe de Lola. Já o senhor não o conhecemos. E se não tem a bênção do seu pai para se casar, também não tem a nossa. Dolores era noiva do seu pai e o senhor a enredou e a fez cometer a loucura de fugir. Como acha que isso o torna confiável? Eu a livrei de um grande mal, que seria se casar com meu pai. O senhor nos trouxe o mal, essa é a verdade, acusou-me. O que querem com isso? Casar Lola com meu pai? Obrigá-la a algo que ela abomina? Por que mentiram para Lola dizendo que se ela não aceitasse se casar, seria a irmã que se casaria em seu lugar? Questionei e no mesmo instante vi os olhos daquela senhora tremerem. Mentimos? Como ousa dizer que mentimos? Disse a mãe de Lola. Richard nos olhou confuso. Conheço meu pai e todos os seus defeitos, mas pude ver em seus olhos, na sua risada e em seu sarcasmo que ele falava a verdade, quando disse que jamais havia feito tal chantagem. Isso foi ideia dos senhores para obrigarem Lola. E ainda estão usando suas filhas para permanecerem aqui. Meu pai os considerou engenhosos, muito astutos, mas eu abomino o que fizeram a Lola. Contudo, ainda há tempo de reparar em suas falhas. Deixem que Lola seja livre, digam onde ela está. Eu me casarei com ela, mesmo sem a benção do meu pai. Seu pai o desedaria por tamanha contravenção, decretou a mãe de Lola. Sei que ele faria isso com muito gosto, senhora, mas não me importa, e Lola também não. Já dissemos que nos bastamos um para o outro, e viveremos na simplicidade, sem depender do meu pai para nada, mas estaremos felizes. Isso não é tudo o que o pai e uma mãe podem desejar a uma filha? Felizes e pobres? Felizes e com fome? Felizes e sem um teto? Minha filha vivendo na pobreza quando podia ter todo o luxo? Não, Dolores teve uma oportunidade única e a arruinou. Foi egoísta e imatura, deixou-se levar pelo pecado. Não, não, estão errados. Nós nos amamos, esse é o nosso pecado? São pecadores diante de Deus. Não, Deus não pode condenar o amor. Ele já os condenou, esqueça-a, pois jamais haverá novamente. Precisam me dizer onde ela está, exigi. Jamais direi coisa alguma e peço que nos deixe em paz.